Você já ouviu falar de um soldado romano que enfrentou legiões, não com espadas, mas com fé? Um comandante que desafiou o próprio imperador, escolheu morrer a negar Cristo e virou o símbolo da urgência espiritual? Pois é, a história de Santo Expedito é muito mais chocante, inspiradora e poderosa do que muitos imaginam. E se eu te disser que entender essa trajetória pode transformar sua forma de lidar com as decisões que você vive adiando? Fica até o final, porque neste vídeo você vai conhecer os detalhes ocultos e os milagres por trás do santo das causas urgentes. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você já conhecia essa história? Ou vai ser a primeira vez que ouve falar de Expedito? No coração do Império Romano, numa época em que os deuses pagãos reinavam soberanos e o cristianismo era uma ameaça silenciosa, surge a figura de Expedito. Seu nascimento exato permanece um mistério, mas sabemos que ele viveu durante o século III do Anticristo, em meio a guerras, perseguições e a expansão das fronteiras romanas. Expedito alcançou uma posição invejável. Tornou-se comandante da 12ª Legião Romana, conhecida como Fulminata, que significa armada como o raio. Essa legião era uma das mais temidas e respeitadas, com aproximadamente 8.000 homens sob sua liderança, entre soldados, cavaleiros e servos. Era uma época onde a força bruta, a disciplina e a obediência moldavam o caráter dos grandes generais. O simples fato de Expedito comandar essa legião revela sua astúcia, coragem e liderança inquestionável. A região onde a 12ª Legião atuava era a Armênia, um território conturbado e de extrema importância estratégica. A função da legião era proteger as fronteiras orientais do Império Romano contra os ataques constantes de povos bárbaros, como os nazarenos e partas. Nessa atmosfera de tensão, onde a morte era uma sombra constante, Expedito mantinha seus soldados em linha com punho de ferro. A sua autoridade era absoluta e seu nome era sinônimo de ordem. O cargo que ocupava, em equivalência atual, seria o de um general de exército. E assim, entre campanhas militares e glórias de combate, sua reputação cresceu não apenas entre seus soldados, mas também entre os líderes políticos de Roma. No entanto, por trás dessa figura austera, escondia-se um homem em conflito interno. Expedito, como tantos outros romanos de sua época, levava uma vida marcada por luxos, prazeres e idolatria. Era comum entre os militares de alta patente buscar conforto nas riquezas, nos banquetes e nos cultos pagãos. Mesmo com sua alma inquieta, Expedito ignorava os sinais espirituais que o cercavam. E os sinais estavam por toda parte. Dentro da própria legião que comandava, havia cristãos convictos, homens que arriscavam a vida por um Deus invisível e uma fé considerada subversiva. Eles não apenas resistiam ao culto imperial, como também inspiravam outros a buscar algo além da glória terrena. Esse contato silencioso com a fé cristã começou a infiltrar a mente de Expedito, ainda que ele resistisse. A conversão de Expedito não foi um evento repentino, mas um processo. Ele ouvia sobre Jesus de Nazaré, observava a conduta dos soldados cristãos e comparava aquilo com sua própria existência. Em certa ocasião, a história de um mártir chamado Polieuto, que também servira na 12ª Legião e fora morto em nome de Cristo, mexeu profundamente com o comandante. O sangue derramado de Polieuto não caiu em terra em vão. Ele fertilizou o coração endurecido de Expedito. Os relatos de martírio e fé inabalável começaram a corroer o ceticismo do general. Ele admirava aquela coragem, algo que nem a espada romana era capaz de forjar. E assim, um embate silencioso se travava dentro dele. Durante anos, Expedito empurrava essa decisão com a barriga. Ele admirava o Evangelho, reconhecia a grandeza dos ensinamentos de Cristo, mas dizia para si mesmo: amanhã eu me converto.
Como muitos, ele acreditava que teria tempo, que poderia continuar vivendo em dois mundos, mas o tempo espiritual é diferente do tempo humano, e foi nesse contexto que uma noite decisiva chegou. Expedito teve um sonho simbólico e revelador. Um corvo negro surgiu diante dele e gritava, Cras, que em latim significa amanhã. Era a representação do adiamento, da procrastinação espiritual, da tentação disfarçada de conveniência. Nesse mesmo sonho, Expedito reagiu com uma firmeza que nunca havia experimentado. Ele pisoteou o corvo e respondeu, Rodi, que significa hoje. Foi o instante da decisão. Ao acordar, Expedito estava transformado. Não havia mais dúvidas, nem adiamentos. A conversão aconteceu ali, com a força de quem se lança no desconhecido com total entrega. Aquilo que os evangelhos chamam de novo nascimento tornou-se realidade para ele. Aquele que antes governava homens com o ferro, agora se deixava governar por um Cristo crucificado. E isso, para um comandante romano, era mais do que ousadia. Era um risco de morte. Mesmo convertido, Expedito não abandonou de imediato seu posto. Ele passou a usar sua posição como instrumento de evangelização. Começou a converter soldados, a promover a fé cristã dentro da 12ª Legião e a desafiar o paganismo do império em silêncio, porém com firmeza. A mudança era visível. Os homens que antes o temiam, agora também o admiravam por sua serenidade e fé. Seu exemplo começou a ameaçar a estabilidade religiosa do império. Quando o imperador Diocleciano, um feroz perseguidor dos cristãos, tomou conhecimento da transformação de Expedito, iniciou uma perseguição implacável. E foi então que as provações verdadeiras começaram a surgir. A notícia da conversão de Expedito se espalhou com rapidez pelos corredores de poder em Roma. O imperador Diocleciano, conhecido por seu ódio implacável aos cristãos, viu nessa transformação um ato de traição. Afinal, o comandante da 12ª Legião não era apenas um militar. Era um símbolo de força e lealdade ao império. Agora, esse símbolo havia se rendido ao Cristo crucificado. Diocleciano compreendeu que se não eliminasse rapidamente essa ameaça, muitos outros poderiam seguir o mesmo caminho. Afinal, se até um general romano podia se converter, o que impediria o povo de fazer o mesmo? A conversão de Expedito foi vista como um incêndio prestes a se alastrar. Os oficiais enviados pelo imperador tinham ordens claras: forçar Expedito a renunciar à nova fé. Ele foi detido e levado a julgamento, onde tentaram fazê-lo confessar que havia se enganado, que sua fidelidade estava com Roma e não com Cristo. Mas o antigo comandante manteve-se firme. Não recuou, não hesitou. Repetia com serenidade que agora servia ao Rei dos Reis, não mais aos homens. Essa postura desconcertou seus juízes, pois não vinham de um camponês ou escravo, mas de um homem que outrora era símbolo de autoridade. Nem mesmo promessas de perdão e retorno ao cargo o demoveram. Expedito estava decidido a pagar o preço de sua fé. Com a recusa de negar a Cristo, os castigos começaram. Primeiro vieram as torturas físicas. Foi submetido à flagelação romana, uma prática brutal feita com chicotes de couro e ossos que dilaceravam a pele e causavam hemorragias. Ironicamente, esse mesmo castigo ele já havia aplicado a bandidos e desertores em seus tempos como comandante. Agora, era ele quem sentia na carne a fúria do império. Contudo, sua resistência era sobre-humana. Ele não gritava, não suplicava. Carregava dentro de si uma paz que vinha da certeza de estar no caminho certo. E os soldados que o torturavam começaram a se questionar em silêncio. Que fé era essa que dava tanta força? O sofrimento não parou na flagelação. Seus algozes decidiram deixá-lo vários dias sem comida, em uma cela escura e gelada. Mas mesmo ali, Expedito não murmurava. Ele cantava hinos, orava e falava com os guardas sobre o reino de Deus.
Alguns dos que o vigiavam se converteram só de vê-lo suportar tamanha dor com dignidade. Era como se cada sofrimento aumentasse sua autoridade espiritual. Aquilo que a espada não podia conquistar, a fé conquistava. O homem que antes se destacava pela disciplina militar, agora brilhava pela firmeza da alma. Sua cela, ao invés de parecer uma prisão, transformou-se em um santuário de testemunho cristão. Diante da resistência inabalável de Expedito, o Império decidiu encerrar o processo com a pena capital. No dia 19 de abril do ano 303 d.C., Diocleciano ordenou sua execução. Não seria enforcado nem lançado às feras. O general cristão foi decapitado com uma espada romana, a mesma arma que tantas vezes empunhara para defender o Império. Assim morria um homem de guerra, mas nascia um mártir da fé. Sua morte não foi em vão. A notícia de seu martírio espalhou-se por toda a região, fortalecendo os cristãos perseguidos e plantando sementes de conversão em muitos corações. Mesmo após sua morte, os relatos sobre a coragem e a fé de Expedito continuaram a circular. Nas legiões, entre soldados e oficiais, seu nome passou a ser lembrado com reverência. Muitos daqueles que o serviram passaram a seguir o mesmo caminho espiritual. A 12ª Legião, antes símbolo da força de Roma, tornou-se um reduto silencioso de cristãos em ascensão. Em pouco tempo, Expedito deixou de ser apenas uma figura admirada, tornou-se objeto de devoção. As pessoas recorriam a ele em momentos de desespero, pois entendiam que ele sabia o que era resistir sob pressão. Por isso, passou a ser chamado de o Santo das Causas Urgentes. A sua imagem foi moldada com símbolos precisos, uma cruz na mão direita com a palavra Hodie, hoje, e um corvo sob seus pés gritando Cras, amanhã. Esse contraste não é por acaso, é o cerne de sua mensagem. A palma em sua mão esquerda representa o martírio e a vitória da fé. A armadura, o manto vermelho, a túnica branca, tudo remete ao soldado que escolheu servir a Deus. Não se trata apenas de iconografia, mas de um ensinamento poderoso. A urgência da fé não permite adiamentos. A conversão precisa ser agora. Isso ecoa não só nos altares, mas na alma de todos que conhecem sua história. Mas os milagres não pararam ali. Após seu martírio, Santo Expedito tornou-se um símbolo de coragem espiritual em meio à perseguição. Durante os primeiros séculos do cristianismo, quando ainda era perigoso prestar culto aos mártires publicamente, sua história era contada de boca em boca entre os fiéis. Nas catacumbas, os cristãos escreviam o nome de Expedito, ao lado de outros mártires como Lúcia, Sebastião e Jorge. Sua figura foi crescendo com o tempo, especialmente entre soldados, jovens e aqueles que precisavam tomar decisões difíceis com rapidez. A identificação com um homem de ação que não hesitou diante da verdade o tornou muito amado. Ele não era apenas um santo distante, mas um exemplo concreto de firmeza e fé. A tradição conta que muitos milagres começaram a ocorrer invocando seu nome. Fiéis que estavam diante de julgamentos, perseguições ou decisões urgentes rezavam pedindo sua intercessão e eram atendidos. O tempo passava e histórias de cura, livramentos e conversões se multiplicavam. Em regiões como a Armênia, Síria e Ásia Menor, seu nome se tornou conhecido mesmo entre não-cristãos. A fama de suas intervenções começou a ultrapassar fronteiras. Ele passou a ser lembrado não só por seu martírio, mas por ser um intercessor rápido que agia com prontidão. Daí o título que o consagraria pelos séculos, o Santo das Causas Urgentes. Com o passar dos séculos, igrejas e capelas começaram a ser erguidas em sua homenagem. Muitas dessas estruturas traziam pinturas e vitrais com sua imagem clássica, o soldado romano com a cruz na mão direita e o corvo sob os pés. Em Roma, seu nome começou a aparecer em registros litúrgicos, e sua devoção se espalhou por toda a Europa. Na França, durante a Idade Média,
Tornou-se padroeiro de jovens estudantes e soldados. Já na Alemanha e Áustria, era invocado para obter decisões rápidas em tribunais e situações judiciais. Em cada região, o povo adaptava sua oração, mas sempre com a mesma essência: urgência, coragem e fé inabalável. Durante a expansão marítima, a devoção a Santo Expedito atravessou o oceano e chegou às Américas. No Brasil, seu culto ganhou força especialmente a partir do século XIX, quando imigrantes europeus trouxeram suas imagens e histórias. No Nordeste, especialmente, a devoção cresceu com fervor. Cidades como São Luís, Salvador e Fortaleza possuem igrejas lotadas em seu nome, mas foi em São Paulo que sua popularidade se consolidou de vez. Todos os anos, no dia 19 de abril, milhares de fiéis se reúnem em missas, procissões e novenas. As pessoas trazem fotos, cartas, objetos e pedidos, certos de que ele age com rapidez. Muitos relatos de milagres recentes são atribuídos à intercessão de Santo Expedito. Pessoas que conseguiram empregos no último instante, exames médicos revertidos de forma inexplicável, causas judiciais resolvidas e até reconciliações familiares improváveis. Um caso marcante aconteceu no interior do Maranhão, onde uma criança desenganada pelos médicos foi curada após uma novena feita pela família. O nome de Expedito foi escrito em uma fita vermelha e colocado sob o travesseiro do menino, que acordou no dia seguinte totalmente curado. Os médicos não souberam explicar. Para os fiéis, era mais uma prova de que ele continua operando. A força da devoção a Santo Expedito se dá justamente por sua mensagem simples e direta. Não adie o bem, não adie a fé, não adie a decisão de se voltar para Deus. Seu simbolismo é muito mais profundo do que parece. O corvo que grita amanhã representa todas as desculpas que damos para adiar nossa mudança de vida. E a cruz com hoje é um chamado urgente. A sua vida é hoje. A graça é para agora. A fé não espera. Essa mensagem ressoa forte em corações aflitos, indecisos ou paralisados. E por isso, mesmo depois de mais de 1.700 anos, ele continua sendo um dos santos mais procurados e venerados da Igreja Católica. É interessante observar que, mesmo com tamanha popularidade, Santo Expedito não possui tantos registros históricos oficiais como outros santos. Isso só aumenta o mistério e a fé que o cercam. É como se Deus tivesse escondido os detalhes de sua vida para que o foco estivesse não em sua biografia, mas em sua mensagem. A ausência de datas exatas, locais precisos e testemunhos formais não impediu que ele se tornasse um ícone da espiritualidade cristã. Pelo contrário, fortaleceu ainda mais a sua imagem mística e universal. E é nesse contexto que ele começa a ser reconhecido como um santo de alcance global, presente nos mais diversos cantos do mundo. No mundo atual, onde tudo é urgente, mas quase nada é essencial, Santo Expedito ressurge como um farol espiritual. Vivemos tempos de pressa, de decisões imediatas, de crises que exigem respostas rápidas. E é justamente nessa realidade que a figura do santo das causas urgentes volta com força, oferecendo não apenas milagres, mas uma mensagem clara. Você não pode adiar o que é sagrado. Nas redes sociais, igrejas, grupos de oração e até aplicativos de oração, seu nome é invocado com frequência. Em comunidades urbanas e rurais, pessoas de todas as idades e classes sociais recorrem a ele com confiança. Seu culto, longe de ser antiquado, se torna cada vez mais atual. A cada missas lotadas, romarias e procissões ocorrem em diversos cantos do Brasil e do mundo. Nas igrejas dedicadas a ele, fiéis deixam cartas com pedidos escritos à mão, muitas vezes acompanhadas de lágrimas, fotos e objetos de fé. As promessas feitas a Santo Expedito são intensas.
Ele é procurado quando a dor não pode esperar, quando o tempo parece correr contra, quando tudo está por um fio. Ele é o intercessor dos aflitos que não tem mais a quem recorrer. Essa identificação emocional, tão forte e tão pessoal, faz dele um dos santos mais amados da contemporaneidade. A devoção a Santo Expedito ultrapassa as barreiras da religião formal. Mesmo entre aqueles que não são católicos praticantes, seu nome é lembrado em momentos de desespero. Muitos o consideram um aliado espiritual confiável, um santo de prontidão. Há quem diga que ele responde mais rápido do que qualquer outro. Essa reputação não surgiu por acaso. Vem de séculos de relatos, tradições e experiências místicas. 19 de abril, milhões de devotos celebram sua memória com fervor. Em tempos onde não depois, agora. Além do culto tradicional, surgiram também comunidades digitais inteiras dedicadas a Santo Expedito. Em redes como YouTube, Instagram e Facebook, grupos de oração compartilham testemunhos, novenas e orações poderosas. Canais de espiritualidade contam sua história para novas gerações, que de outro modo talvez nunca o conhecessem. E o mais impressionante é que essas histórias continuam gerando conversões e milagres. Fé parece se diluir em meio à correria. Expedito reaparece com uma mensagem direta e quase profética. Volte para Deus agora, não amanhã. Jovens que encontram sentido na vida, pais que recuperam seus filhos, famílias restauradas. Em meio a um mundo caótico, Santo Expedito se torna um instrumento de Deus para lembrar que ainda há esperança. A figura de Expedito continua presente também nos pequenos gestos. Muitos carregam sua imagem na carteira, em chaveiros, estampada em camisetas ou tatuada no corpo. Os devotos o sentem próximo, quase como um amigo pessoal. Ele é visto como alguém que entende o desespero humano porque também enfrentou dilemas reais. Ele adiou sua conversão, foi tentado a procrastinar, mas tomou a decisão certa no momento exato. Esse paralelo toca profundamente as pessoas que vivem em dúvida, que sabem o que precisam mudar, mas não têm coragem de começar. E é aí que o legado de Expedito se torna uma convocação. Nas orações mais tradicionais, Santo Expedito é invocado com palavras carregadas de urgência. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. A fé expressa nessa súplica revela uma confiança total. Não se trata apenas de pedir, é uma entrega, uma rendição a um santo que, por sua fidelidade até a morte, agora intercede com poder. E quando os pedidos são atendidos, os testemunhos se espalham. Muitos voltam para agradecer, cumprir promessas e renovar sua fé. O ciclo se repete: desespero, oração, milagre e conversão. Um movimento silencioso que transforma milhares de vidas todos os anos. E assim, Santo Expedito continua a cumprir sua missão: despertar corações adormecidos, fortalecer os fracos, inspirar os indecisos. Sua imagem desafia a procrastinação espiritual. Seus milagres desafiam o ceticismo. Sua história, embora envolta em mistérios, continua a iluminar caminhos. Ele não foi apenas um soldado romano, nem somente um mártir. Ele se tornou um sinal profético de que o tempo da graça é agora. E quem tem ouvidos para ouvir, entenda. Deus não adia a salvação. Não deixe para amanhã o que o céu quer fazer hoje. Agora que você conhece em detalhes a impressionante história de Santo Expedito, a pergunta que fica é: o que você ainda está adiando na sua vida espiritual? Quantas vezes o amanhã tem sido a desculpa perfeita para não fazer o que o seu coração já sabe que precisa ser feito? O exemplo desse santo mártir nos provoca, nos empurra para uma decisão imediata. É hora de parar de adiar. Se até um general romano teve a coragem de romper com tudo e escolher Cristo, o que está te impedindo?
Se você sente que essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Qual é a sua causa urgente? Que decisão espiritual você precisa tomar hoje? Compartilhe sua experiência, seu testemunho ou até seu pedido. Às vezes, só de escrever já começa a transformação. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo com mais clareza, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente continua mergulhando fundo